Oi, amiga! Como vocês também viram aí no título, né? Vai ser um devocional onde eu vou trazer aqui pra vocês esse momento meu com Deus, e eu queria compartilhar mais, né? Eu tenho sentido mais essa necessidade de compartilhar com vocês mais sobre a minha fé, sobre o que eu acredito, sobre as minhas raízes, né, em Cristo. E aí eu resolvi, né, trazer pra vocês, já que os meus conteúdos é muito sobre autocuidado, sobre você tirar um tempo pra você, então falei, por que não mostrar esse lado meu também? Porque é um autocuidado, né? Porque o autocuidado, ele não só se resume ao cuidado externo, né? Ali de você fazer um skincare, cuidar do cabelo, fazer uma unha, mas também internamente falando. Você cuidar do seu coração, da sua mente, da sua alma. Isso pra mim é o primordial, isso pra mim é inegociável. Então, eu queria e quero, né, trazer mais pra vocês sobre isso. Espero muito que vocês se identifiquem também, né? E o porquê que eu comecei a introdução me maquiando, né? Justamente pra isso, pra que vocês viessem pegar essa feminilidade bíblica também. Ah, mas na Bíblia não tem que a gente se maquia. Não tem, exatamente, mas quando a gente começa a entender mais sobre a feminilidade realmente bíblica, a que Cristo quer que nós pratiquemos no nosso dia a dia, é sobre isso, né? É sobre você se cuidar e ao mesmo tempo você cuidar do seu espírito, você cuidar da sua alma, você se aproximar mais de Deus. E uma coisa que eu trago muito pra mim, e principalmente nesses últimos tempos eu tenho vivido muito isso, é a gente cuidar do nosso corpo, né, dessa matéria, dessa casa que foi Cristo que nos deu. Então quando ele lhe dá algo, é para você cuidar, e quando você cuida, né, do externo, você acaba cuidando, é automático, gente. Você não consegue cuidar só da sua estética e você não cuidar da sua mente, da sua alma, do seu coração. Então é algo muito automático. Quando você começa a cuidar do seu externo, você sente a necessidade de começar também a cuidar, né, do seu interior. Esses dias eu tava fazendo o meu devocional e eu li o Salmo 128. E foi algo que ficou muito encravado no meu coração e eu fiquei alguns dias ali mastigando isso. E aí semana passada, se eu não me engano, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Insta. Você que não me segue, já me segue lá pra ficar por dentro de tudo, né? Porque lá eu posto em tempo real, né? Eu posto com mais frequência. E aí eu perguntei pra vocês, né? O que vocês queriam que eu trouxessem aqui pro canal. E a maioria das ideias foi o meu devocional. Eu falei, então eu vou levar para minhas amigas. Espero muito que vocês se identifiquem, como eu já falei. Se você é nova, né, caiu aí de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no canal se fazer sentido para vocês. Já ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E comenta aí embaixo também o que é que vocês acharam. Se vocês não quiserem comentar nada, mas deixa um emoji, que é para mim saber que vocês estão aqui comigo, que vocês assistiram o vídeo até o final. E é isso, amiga. Aqui em Salmo 128 fala o seguinte: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. É um cânticos, né? E aqui no primeiro versículo fala o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a vidreira, frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Cara, esse salmo, ele falou fortemente comigo. E esses últimos meses que eu e Felipe temos vivido, né, aqui, esse salmo, ele encaixa muito bem com o que temos vivido. E aí, quando eu fui abrir a Bíblia para fazer meu devocional, não lembro o dia, Deus me deu essa palavra e, tipo assim, falou muito forte comigo, porque é algo que realmente Felipe e eu temos vivido nos últimos meses. Temos vivido longe da nossa família, longe da nossa casa, cidade, né, do nosso estado, longe do nosso conforto familiar. Aqui no primeiro versículo fala que bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos.
E é um versículo muito simples de entender, né? Porque bem-aventurado é feliz, né? É um homem abençoado, é um homem feliz, um homem que Deus realmente está ali com as mãos dele sobre esse homem. Quando esse homem ele confia seus caminhos no Senhor, quando ele teme a Deus. E temer aqui não está relacionado com medo, mas com obediência, né, com reverência, com respeito, com amor. Quando nós nos colocamos diante dessa palavra e realmente começamos a viver ela, no sentido de entregar os nossos caminhos ao Senhor e realmente fazer ou tentar, né, todos os dias, fazer a vontade dele, a gente acaba sendo uma pessoa abençoada por Deus, né? Ele coloca as mãos dele sobre nós e realmente ele nos cobre com essa bênção dele, que é essa provisão. No segundo versículo, né, ele fala que o homem que trabalha, ele é digno do seu salário. Eu tô falando com as minhas palavras, mas eu vou deixar o versículo aí, tá bom? Esse homem, né, que o Senhor coloca as mãos e que esse homem que entrega os seus caminhos ao Senhor, ele irás bem no seu trabalho e ele comerás, né, ele se alimentará do fruto do seu trabalho, do trabalho das suas mãos. Esse versículo especialmente, ele mexeu e ele mexe e ele fala muito comigo no sentido de realmente dessa provisão do Senhor, né, do trabalho, que nós comeremos, né, do fruto do nosso trabalho. E mesmo que às vezes, mesmo que tenha meses que, vamos supor, que não produzimos tanto, né, porque Felipe e eu somos autônomos, né, a gente trabalha para nós mesmos, então mesmo que tenha meses que a gente não consiga faturar tanto, a gente consegue viver desse trabalho. E o Senhor, ele provê. Ele nunca deixou faltar em nossa mesa. Ele nunca deixou faltar o que realmente a gente precisa. E quando eu falo o que realmente a gente precisa, não vamos supor, fazer uma compra gigantesca no mercado ou comprar coisas que... tipo lanche ou alguma coisa que realmente a gente não precisa. Quando eu falo que é o que realmente a gente precisa, é o que realmente a gente precisa. Um arroz, um feijão, uma carne, uma verdura, uma fruta. São coisas que realmente o corpo do ser humano precisa, né? E tem meses que realmente a gente só vive disso, né? Do que realmente a gente precisa. Então a gente consegue ver realmente esse cuidado, essa provisão do Senhor, né? Essa realização dessa promessa, né, que todo trabalhador ele vai viver do seu salário, ele vai viver do seu fruto. Então a gente tem visto isso, né, em nossas vidas, a provisão do Senhor, mesmo quando são meses que não são tão produtivos, ele não permite, ele não deixa que falte. Aqui no versículo 3 fala: a tua mulher será como a vidreira frutífera aos lados da casa, os teus filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, eu vou trazer essa realidade para mim, né? Eu não tenho filhos ainda, nós não temos filhos, somos só eu e ele. Então, eu consigo ver isso dessa maneira, de ter um relacionamento saudável, da gente conseguir ter harmonia, conseguir ter paz dentro da nossa casa, sabe? Mesmo que muitas vezes venha adversidade sobre nós, contas para pagar, alguma coisa que precisa comprar para dentro de casa e às vezes acaba estressando, ou o cansaço mesmo do dia a dia ali do trabalho, né? A exaustão. Mas mesmo com tudo isso, a gente consegue ver essa harmonia que Cristo ele exala no nosso lar, né? A gente tem essa paz de espírito, a gente consegue distinguir essas coisas do nosso relacionamento, coisas que isso, infelizmente, a maioria dos casais, eles não conseguem viver isso, né? Quando eu falo muito do financeiro, porque é algo que realmente, não vou dizer que é toda uma estrutura, né, da família, de uma casa, mas o financeiro, ele mexe muito com o casal, né? Em todos os sentidos, né? Então, eu consigo ver, né, o Senhor, ele nos dando essa graça que é viver em harmonia,
a gente conseguir ter paz quando ele chega do serviço, a gente conseguir jantar, ter aquele momento nosso de casal, assistir alguma coisa que a gente gosta, ou conversar, né, como foi o nosso dia, compartilhar algo que a gente leu na palavra do Senhor, ou que aconteceu nos nossos trabalhos. E então eu vejo tudo isso uma bem-aventurança do Senhor, né? Porque isso é uma dádiva, isso é uma graça, a gente poder viver isso, né? Mesmo em tempos tão difíceis, a gente conseguir ter essa comunhão, essa paz de espírito, esse amor que exala na nossa casa, né? Quando a gente decide a obedecer e a confiar nele, ele nos dá essa dádiva, né? Que é viver em paz, que é ter harmonia, que é conseguir exalar esse amor que ele coloca dentro de nós, no nosso relacionamento, no nosso casamento, nas pessoas que estão ao nosso redor. E isso é maravilhoso, né, gente? Isso não tem preço. E aqui no 4 fala: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Então, mais uma vez eu vou reforçar aqui para vocês que a gente vive essas coisas quando a gente decide, né? Entregar nossos caminhos ao Senhor, a nossa vida a Ele, e realmente viver de acordo com o que Ele pede, né? Que é temer a Ele e obedecer os seus preceitos. Então, quando a gente decide fazer isso, realmente, não é que eu tô querendo falar pra vocês que tudo é um mar de rosa, não. A gente tem nossas desavenças, a gente tem nossas discussões, a gente tem as nossas privações, mas mesmo tendo tudo isso, a gente consegue viver em harmonia, a gente consegue sentir a graça de Deus sobre nós, a gente consegue nos sentirmos agraciados, né? No sentido de tudo. Eu vou falar brevemente, pra não fugir disso aqui, algo que aconteceu com a gente e que acontece diariamente, né? A gente se mudou, vai fazer 2 anos aqui pro estado de Brasília, pro estado de Goiás, né? E a gente não tem família aqui, a gente veio realmente só com a roupa, a gente vendeu tudo que a gente tinha na nossa antiga casa e a gente só veio com a nossa roupa. Então, surgiu aquele medo, né, de passar necessidade, de estar longe de que a gente conhece e tal. E Deus, ele proveu isso em nossas vidas, ele colocou pessoas ao nosso redor, ele colocou pessoas em nossos caminhos para que a gente conhecesse essas pessoas que são fiéis a ele, que são pessoas cristãs, né, que tem Cristo no coração. Então a gente consegue ver esse cuidado, essa provisão do Senhor, essa bem-aventurança, essa graça, porque é uma graça, né? A gente se mudar para um estado tudo novo, duas pessoas jovens, né? Porque quando a gente chegou aqui foi em 2024, a gente tinha 24 anos, né? Começando a vida, né, na idade. Então, é algo muito de Deus, né? Quando a gente decide realmente confiar no Senhor, Ele nos permite viver isso, né? Ele coloca pessoas em nossos caminhos que a gente nunca imaginou, mas que são pessoas que vão nos ajudar de alguma maneira, e acaba nos acolhendo como se fosse realmente família. Então, hoje a gente consegue olhar, né, para o nosso redor aqui em Brasília e ver que temos pessoas que a gente pode contar. Então, isso é uma provisão do Senhor, isso é uma bem-aventurança do Senhor, né? A gente decidiu entregar nossa vida a Ele, a gente decidiu confiar no Senhor, né? No propósito do Senhor. E então a gente tem vivido isso, a gente tem vivido essa graça, né? Essa dádiva do Senhor, que é poder viver da provisão do Senhor. No versículo 5 e 6 fala: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, aqui também vocês conseguem entender, quando vocês leem, que como é uma bênção viver com o Senhor, né? Viver com Cristo em nossas vidas. Porque a gente consegue ter um lar de paz, a gente consegue deixar esse legado para os nossos filhos, e assim os filhos de nossos filhos, e assim por gerações e gerações, né? Eles saberem, eles ouvirem, né? O que Cristo fez em nossa vida, esse legado que é viver com Cristo, as experiências que temos em Cristo, a provisão do Senhor, né, que é diariamente, e a gente vive essa provisão do Senhor diariamente. Então isso é um legado que a gente vai deixar, né, para as nossas gerações que estão vindo aí futuras.
E isso pra mim é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que uma herança, uma fortuna, né? Milhões e milhões de dinheiro. Porque nada disso se compra, né? Você ter paz de espírito, você ter um lar abençoado, você viver da provisão do Senhor, você viver essa dádiva que é estar com Cristo, você ter essa paz de espírito, isso não se compra com dinheiro. Então, você ter um lar abençoado, você ter filhos, né? Que temem também ao Senhor, filhos que exalem esse perfume de Cristo, né? Que é maravilhoso, e isso passar de gerações e gerações, isso não tem preço. Então, servir ao Senhor é uma bênção, né? E eu tenho uma frase que eu costumo muito usar no meu dia a dia e falar para as pessoas que estão ao meu redor, e eu queria deixar aqui para vocês, que tudo que temos agora é o que realmente precisamos ter. Então, tudo que o Senhor, Ele permite que você tenha agora, nesse momento, é o que realmente você precisa ter. Ele nunca vai lhe dar algo que você não precisa. Por mais que você peça, por mais que você ache que realmente é aquilo, se não for o que você precisa, Ele não vai lhe dar. E é isso, amigas. Esse foi o meu devocional. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí, amigas, eu queria indicar pra vocês esse livro aqui. Eu vi várias pessoas lendo, né? Já tem um tempo que eu comprei ele, eu acho que tem aqui até no canal um vlog que eu fui pro shopping e tal, e eu comprei. E aí eu vou começar a ler ele, comecei a ler ele ontem, né? Que se chama O Milagre do Amanhã. Não sei se é assim que se pronuncia o nome do ator, né, do autor, mas é Hal Elrod. Esse livro aqui, eu vou ler rapidinho uma frase que me chamou muita atenção, que fica bem aqui, na página mesmo, na capa, né? Esse aqui, e que me chamou muita atenção, e eu não sei, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo se identifique, né, e queira aplicar no dia a dia. É assim, se você acordasse amanhã e percebesse que tem o poder de modificar qualquer área da sua vida, o que mudaria? Quais problemas seriam resolvidos? Você se sentiria mais feliz? Seria mais saudável, bem-sucedido? Estaria em forma? Será que teria mais energia? Seria menos estressado? Teria mais dinheiro? Ou melhoraria seus relacionamentos? E se lhe contassem um segredo que pode mudar a vida mais rápido do que você poderia imaginar? Você acreditaria se lhe dissessem que promover essa mudança pode levar apenas 6 minutos por dia? E isso aqui é muito poderoso. Se vocês conseguirem entender isso, é assim, cara, é surreal. E eu comecei a ler ontem e já tô assim, cara, de cara com esse livro, porque realmente as coisas que eu ouvi, né, sobre esse livro, o feedback, é maravilhoso, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, aqui onde eu comprei, foi R$50, se eu não me engano, ou foi 54. Ele é bem barato, ele não é caro. E é um livro que dá pra você adquirir, né? E você conseguir ler. Ele é pequeno, ele não é grande, tá vendo? Ele tem poucas páginas. Fica aí minha indicação pra vocês sobre esse livro. Se vocês puderem estar comprando, vocês vão gostar muito. Vou deixar aqui o link aqui na descrição desse livro, onde vocês conseguem encontrar, seja na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, enfim. Adquira, você vai gostar muito. E quando vocês terminarem de ler, se vocês quiserem emprestar para outras pessoas também, para elas melhorarem, né, na sua vida, no seu cotidiano, vocês façam isso, que vai ser muito bom. Então é isso, amigas. Comenta aí o que vocês acharam, né? Deixa aí um amém. E é isso, amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!